Olá pessoal, bem-vindo. E em atendimento a uma solicitação feita aqui junto ao canal, eu estarei aqui disponibilizando o entendimento para a gente criar uma introdução parecida como esta que vocês viram aí no início do tutorial. Vamos então ver como é que a gente pode fazer uma animação utilizando a câmera e um texto para criar uma apresentação inicial aqui no nosso projeto. Vamos selecionar aqui o cubo com o botão direito, vamos clicar a tecla X para apagá-lo. E nós vamos mudar inicialmente a visão da nossa área de trabalho para a visão de topo. Clicando em View e aqui em Top. Posso usar a tecla 7 do teclado numérico. Aqui onde eu tenho um cursor 3D bem no centro, eu vou digitar Shift A e vou adicionar um objeto do tipo Text, que é o texto. Já com o texto aqui adicionado à minha área, eu vou aproximar com o botão do meio do mouse. E com o texto aqui, para poder editá-lo, eu vou ter que ir para o modo de edição. Vou vir aqui embaixo, ou posso usar a tecla Tab e vou clicar aqui em Edit Mode. Com o texto aqui, eu vou usar a borracha do teclado, que é o Backspace. Vou apagar esse texto e vou digitar um outro texto aqui, tipo superar. Feito o texto, eu vou clicar a tecla Tab e retornar ao modo Object novamente. E aqui com o texto já escrito na minha área de trabalho, eu vou vir aqui na barra de propriedades na lateral direito e vou procurar o ícone em forma de uma letra F, que representa as propriedades do texto. Clicando nele, eu abro as propriedades e aqui com a rodinha de rolamento eu vou movimentar essas propriedades para cima ou para baixo e vou buscar aqui a guia denominada parágrafo. Nela, aqui a line, eu vou clicar em Center para centralizar o texto aqui na área de trabalho. Tendo feito essa centralização, eu agora vou aqui na barra de propriedades de textos, na guia Geometria, e nessa opção aqui, Geometria, onde eu tenho Modification, eu tenho a opção Extrude, que é o alongamento aí do texto. Vamos dar ele uma formatação tridimensional. Então eu vou botar um valor aqui, encostando o cursor nesse slider, segurando o botão esquerdo, empurrando para a direita para aumentar e fazer com que o texto, eu vou aproximar aqui para vocês verem mais, ele fique com uma formatação tridimensional. Então é movimentando esse extrude para a direita ou para a esquerda que eu faço essa movimentação. E o texto eu vou deixar aqui nessa formatação, tá? E vou agora aqui na guia Shape da propriedade de texto, nessa opção aqui Fill, que é o preenchimento, nós vamos clicar nessa caixinha, eu vou mudar para a opção None. Com isso eu faço o texto, ter uma formatação vazada na sua face de frente e de verso. Então, já com o texto aqui acrescido, nós vamos então dar a esse texto um material colorido, clicando aqui no ícone Material. Aqui em Material eu vou clicar o New e com esse New aqui eu vou acrescentar uma cor ao texto. Vou vir aqui nessa guia de fios e clicar nessa caixinha de paleta aqui de cores, com o botão esquerdo. Eu abro a paleta de cores e vou mudar esse texto aí para uma cor vermelha. Com esse procedimento já realizado, eu vou então, com o texto pronto, fazer o ajuste de câmera para criar o efeito aí que a gente quer. Então nós vamos, com o cursor aqui na nossa área principal, clicar o atalho Ctrl Alt 0 e a gente posiciona a câmera, tá vendo aqui? No centro da nossa área, como se a gente estivesse vendo através dela de frente para o texto. E aqui com a câmera centralizada, nós vamos agora, já que o texto está escrito, aproximar essa câmera aqui com o botão do meio do mouse, vamos rolar para cima e com ela aproximada nós vamos abrir a barra de propriedades aqui na direita da janela 3D View, que é a barra N, clicando na tecla N, e nós vamos travar a câmera, clicando nessa opção aqui, Lock Camera to View. Com isso aqui, com o cursor no meio, na janela 3D View, a gente pode movimentar a rodinha do mouse do meio para cima ou para baixo e a gente aqui aproxima ou afasta a câmera da visão aqui do processo. Vamos então trazer esse texto para que ele fique bem mais centralizado. Então eu vou encostar o cursor na seta verde, segurar o botão esquerdo do mouse e arrastar essa seta aqui para baixo, fazendo com que o texto fique bem aqui no centro. E aqui quando eu for fazer agora a movimentação com a rodinha do meio do mouse para cima ou para baixo, eu faço com que o texto venha de forma centralizada
para a lente da câmera aqui, que está de frente para o mesmo. O passo seguinte agora, vamos desabilitar essa barra N aqui, clicando na tecla N, é criar a animação que vai nos dar aí o efeito bem parecido com esse que nós vimos aí no início. Então nós vamos vir aqui na timeline, na parte inferior, eu vou encostar o cursor aqui entre as duas janelas, vou empurrar essa janela timeline um pouco mais para cima, e aqui nessa timeline nós vamos criar o efeito de inserção de keyframes para criar a animação desejada aí. Antes disso, eu vou clicar aqui no frame 1, que é o primeiro frame da linha de animação. Eu vou manter por enquanto os 250 frames aqui. E aqui eu vou, na área principal, com o botão direito, selecionar essa área aqui que representa a câmera. Clicando com o botão direito sobre ela, nós temos a câmera aqui já definida e selecionada. Vamos então segurar o botão do meio do mouse, empurrar a rodinha para baixo para afastar um pouco o texto aqui da nossa visão da câmera. E vamos aqui com o cursor na janela 3D View, clicar a tecla I, que vai permitir com que eu faça a inserção de um quadro keyframe. Eu vou então utilizar a opção Lock, Rot, Scale, ou seja, eu vou inserir um quadro de animação, de locação, de rotação, escala da câmera nesse ponto aí que é o frame 1. Clicando aqui com o botão esquerdo, eu já inseri, eu vou arrastar essa barrinha verde aqui na janela timeline, ó, um quadro keyframe aqui nesse ponto, que foi justamente aquela chave com insert keyframe. Vamos então clicar aqui no frame de número 30. Repare que a barra verde da animação veio para o frame 30, quando eu cliquei com o botão esquerdo do mouse sobre esse frame. E aqui nesse frame 30, eu vou novamente encostar o cursor na janela 3D View, vou empurrar a rodinha de rolamento como se estivesse aproximando aqui o texto da janela, ó, e vou deixá-lo nessa posição. E vou aqui com o cursor na janela 3D, clicar novamente a tecla I e vou inserir um segundo quadro de animação do tipo Lock, Rot, Scale, porque no primeiro eu utilizei esse mesmo tipo. Cliquei nele e aqui agora vocês vão ver na barra de animação que eu tenho dois frames. Um no quadro 1, que é o frame 1, e outro no frame número 30. Para fazermos a animação, podemos voltar para o frame 1 clicando com o botão esquerdo e podemos utilizar o Alt A, então vamos vir aqui nesse player e vamos executar e vocês vão ver que já criamos aqui, ó, um efeito do texto vindo de fundo para frente e vamos dar esse texto aqui aproximadamente 2 segundos dele parado aqui na nossa área principal para depois ele sumir. E como a gente sabe que cada segundo consta 25 frames aqui no nosso quadro de animação, então nós vamos contar do frame 30 50 frames para darmos 2 segundos aqui a mais desse texto parado no centro. Então 50 frames, como nós já temos 30 aqui, nós vamos somar 50 mais 30, então nós vamos clicar no frame número 80. E aqui eu tenho 25 e 25 para chegarmos a 2 segundos a mais no vídeo. E com o texto aqui nessa posição, nós vamos clicar novamente o I, Lock, Rot, Scale. Pronto. E aqui nós fizemos a animação, vocês vão ver mais ou menos o texto, ó, nesse ponto. E vai parar aí. E como o nosso quadro de animação está utilizando aqui 250 frames, eu não quero utilizar tudo isso, eu vou apenas clicar aqui no frame de número 100 e no frame 100 eu vou então com o cursor aqui na janela timeline, clicar a tecla para diminuir a quantidade de frames, ou seja, eu vou utilizar apenas 100 frames nessa animação. Vamos então criar agora o efeito que vai fazer com que esse texto suma depois de 2 segundos. E isso eu posso fazer utilizando aqui a Outline. Vocês vão ver na Outline que eu tenho aqui, ó, a seleção do texto. Então vamos utilizar esses dois ícones aqui de visualização e o ícone dessa câmera fotográfica que é o ícone de renderização. Nós podemos inserir quadros chaves nesses dois ícones. E é com esse efeito que nós vamos fazer o texto sumir aqui da nossa área. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar o texto com o botão direito. Com o texto selecionado,
nós vamos clicar no frame 1. Lembre-se que quando a gente clica no frame 1, a nossa câmera estava visualizando o texto nesse ponto aqui, pois nós gravamos um quadro de animação da câmera aqui nessa posição. Então, com o texto selecionado, nós vamos encostar o cursor nesse olhinho aqui na Outline, que é a janela que lista todos os itens que constam aqui na área, e vamos, com o cursor aqui sobre o olho, vamos clicar o botão direito do mouse e vocês vão ver que surge aqui a opção, ó, de inserção de keyframes. Vamos clicar nela. Da mesma forma, nós vamos também encostar o cursor no ícone em forma de uma câmera fotográfica. Tá vendo aqui? É o procedimento de renderização. Então nós vamos, com esse cursor aqui, clicar também o botão direito e digitar Insert Keyframes. Ou seja, nesse frame 1, nós condicionamos a visualização, tanto aqui no modo preview como no modo de renderização, do texto aparecendo. Lembre-se que no 30 nós fizemos também a posição do texto nessa condição que vocês estão vendo aí. E nessa posição nós vamos também voltar aqui na Outline, vamos encostar o cursor novamente no olhinho aqui, onde nós temos o texto, clicar com o botão direito e inserir o segundo quadro frame. Da mesma forma, vamos encostar na câmera fotográfica, clicar o botão direito e inserir o quadro frame. Vamos então para o frame de número 80. E aqui no frame de número 80, nós vamos manter ainda a visualização da palavra superar aqui na tela. Nós vamos então aqui, novamente encostar o cursor no olhinho, clicar o botão direito e inserir o quadro frame. Depois vamos na câmera fotográfica, clicar com o botão direito, inserir o quadro frame. Vamos então aqui no frame 80 andar 3 frames. Isso eu posso fazer clicando no frame 83, ou se eu não conseguir fazer de forma precisa, eu posso vir aqui, ó, clicar nessa caixinha e digitar 83. E aí a minha tarja verde vai automaticamente para o frame 83. Aqui no frame 83, ainda com o texto selecionado, nós vamos, dessa vez, clicar nesse olhinho aqui, onde eu tenho o item texto selecionado, para desativar a visualização do texto, ó, da minha área. Repare que ele sumiu. Então aqui eu vou clicar com o botão direito e vou inserir um quadro frame nesse ponto. Da mesma forma, para que apareça esse mesmo efeito na renderização, eu vou clicar nessa câmera com o botão esquerdo, fazer sumir e vou clicar com o botão direito para inserir o quadro frame. Então, se dermos a animação inicial, vocês vão ver que eu tenho a animação, ó, do texto aparecendo, fica alguns segundos na tela e depois some. Vamos posicionar aqui, clicando em qualquer frame do quadro. Vamos dar um F12 para ver como é que está a tela de fundo. Se nós formos animar o texto aqui na nossa área de trabalho, é dessa forma que nós vamos ver o objeto sendo procedido no fundo. E nós temos um fundo aqui numa cor cinza, que não é o que eu quero. Então eu posso vir para mudar essa cor de fundo aqui, selecionar, vamos dar o ESC aqui para sair da renderização, clicar guia Word, vocês estão vendo o Word aqui, ó. E no Word, eu vou utilizar nessa guia Word aqui também a opção de fazer a mudança dessa linha de fundo aqui, que é o nosso plano de fundo, que está nessa cor que vocês estão vendo aqui no preview, clicando em Blend Sky. Com isso, eu venho aqui nessa caixa de paleta de cores denominada Horizon Color, eu vou clicar com o botão esquerdo e vou alterar, clicando nessa lateral direita aqui na paleta, aumentando essa intensidade para uma cor branca. Verifique que aqui agora eu tenho, ó, uma fusão do branco e uma fusão aqui enegrecida, em decorrência dessa segunda caixinha que vocês estão vendo aqui. Eu vou clicar nela também. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse, eu abro a paleta de cores dessa segunda caixinha e vou segurar esse botãozinho aqui na direita, puxá-lo aqui para cima e vou escolher uma cor azul para dar uma aparência aqui como se fosse um céu. Então eu tenho aqui a opção Blend Sky utilizando a fusão aqui entre o branco e o azul que eu posicionei nessas duas caixinhas. Se eu der um F12 aqui com o cursor na janela 3D View, eu vou ter mais ou menos esse efeito que vocês estão vendo aqui. Então, para nós fazermos a melhoria aqui da nossa cena, nós vamos voltar para a visão de topo, vamos afastar a nossa área de trabalho com a rodinha do meio do mouse e nós vamos selecionar a lâmpada. E com essa lâmpada aqui posicionada, nós vamos dar um Shift D
para fazer uma cópia dessa lâmpada, Y, vamos trazer uma segunda lâmpada para cá e vamos dar o X para trazermos essa outra lâmpada para cá e vamos dar um outro Shift D, Y, para trazer a lâmpada para cá. Com isso eu criei mais 3 lâmpadas aqui no ambiente e vamos então selecionar uma das lâmpadas, dar o Shift D, clicar a tecla G, que me permite deslocar de forma livre, e vamos colocar uma lâmpada bem aqui onde está o ponto da câmera, para dar uma luminosidade nesse sentido. Então, dando o F12 agora, nós temos a iluminação através de 5 pontos aí de lâmpadas distintos. E vamos fazer então a nossa renderização dessa animação. Vamos clicar aqui no ícone em forma de uma maquininha fotográfica, que é o render, e vamos definir aqui na guia Dimensions qual o tipo de resolução de vídeo que eu quero. Eu sempre uso aqui padrão aqui que eu gosto do YouTube, que é o HDTV 720, eu vou clicar nele, vou manter essa opção aqui em 100% para dar uma melhor qualidade, e aqui na guia Output eu vou clicar nessa caixinha para definir um nome para o arquivo, vou botar aqui animação, aqui eu vou clicar nessa pastinha para selecionar um ponto dentro do meu diretório aqui do computador onde eu queira gravar a animação, vou dar o Accept, e vou nessa caixa de definição de vídeos aqui, onde eu tenho essa opção, clicar, e entre essas opções Move, que vai me permitir fazer os arquivos de vídeo, as que estão aqui são arquivos de imagem apenas, então nós vamos aqui em Move, eu vou clicar a opção AVI JPEG. Vocês podem utilizar qualquer uma dessas opções aqui disponíveis, mas eu sempre uso o AVI JPEG. Vou clicar nele, vou marcar aqui essa opção RGB e aqui Quality eu vou clicar e vou deixar em 100%. Feito esses procedimentos, só me resta agora vir aqui na barra de propriedades de render, na opção Render, clicar em Animation. E aqui clicando em Animation, eu vou ter já aqui o efeito de texto já sendo realizado, frame a frame. Eu estou utilizando aqui 100 frames. Esses 100 frames vão me dar aproximadamente 4 segundos de vídeo, pois cada 25 frames aqui nesta timeline equivale a 1 segundo de vídeo realizado aí na minha área. É evidente que vocês podem utilizar aqui, não esse efeito vazado que eu dei aqui no texto, vocês podem deixar o texto cheio, vocês podem usar transparência, podem usar textura, vocês podem usar a criatividade de vocês para criar outros efeitos, como vocês viram aí no início do tutorial. Então fica aí a cargo da sua criatividade, a melhoria e a utilização desse recurso. Espero que tenha te ajudado aqui dentro desse procedimento e logo que a gente finalize aqui a animação, quando chegarmos aqui no frame 100, eu retorno para finalizarmos o tutorial. E aqui já a conclusão do nosso vídeo, chegamos no frame número 100, e nesse frame número 100, para nós vermos como ficou o efeito da animação, basta a gente vir aqui nessa opção Render, aqui na parte superior, clicar em Play Rendered Animation ou usarmos o Ctrl F11, que vai permitir com que a gente visualize aí o efeito que nós criamos de abertura utilizando o texto e o efeito de sumiço. Para vocês verem melhor o vídeo, vocês vão ver aí como é que ele ficou no final. Eu aproveitei e fiz essa mesma funcionalidade, em vez de usar o texto vazado como eu fiz, eu usei o texto cheio. Então vejam aí como é que ficou o efeito. Vou clicar aqui para sair da animação, vou dar o ESC. Espero que vocês tenham entendido aí o procedimento. Então até o próximo tutorial, forte abraço e até mais.